Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós damos continuidade à nossa programação. Nosso destaque agora é hortifruti. A gente sabe que o ano ele foi marcado por diversos fatores para esse mercado, mas para o lado da exportação o cenário ele é positivo. Finalmente parece que o Brasil vai bater aí US$ 1 bilhão em receita embarcada em 2021. Mas para a gente entender melhor essa análise, o que isso significa em um ano que foi marcado aí pela situação logística, eu convido aqui agora a Fernanda Geraldini. A Fernanda ela é pesquisadora do CPEA. Fernanda, seja muito bem-vinda mais uma vez. Oi, boa tarde, muito obrigada. Fernanda, quando a gente fala em exportação, em novembro de 2021, a gente não tem como não falar dos problemas que o setor produtivo vem enfrentando, né? Mas ainda assim, esse levantamento de vocês traz um cenário bastante positivo para o setor de hortifruti, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A nossa expectativa está bastante positiva para o ano de 2021, tá? Só para vocês terem uma noção, já faz alguns anos, acho que desde a década de 2010, 2000, que o setor tem uma meta de atingir US$ 1 bilhão com a receita das exportações de frutas. E essa meta até hoje ainda não tinha sido atingida, né? E agora a gente tem uma expectativa aí de que provavelmente esse vai ser o ano que essa meta vai ser atingida. Então é algo aí realmente bastante positivo para o setor e a celebrar. E, Fernanda, desde quando que é essa meta? Vou pedir para você repetir, por favor. Olha, desde meados de 2010 que a gente já vê a Abrafrutas falando aí, a meta do setor de frutas é atingir aí esse US$ 1 bilhão na receita com as exportações. E no fim acabava que não conseguia atingir, mas esse ano a probabilidade realmente está bem grande. E o que esse 2021 traz de diferente, né, Fernanda, para a gente conseguir alcançar aí um número que vem sendo falado há pelo menos 10 anos pelo setor? O que a gente tem em 2021 que se destaca dos demais anos? Bom, eu acho que se a gente for avaliar, são dois fatores principais aí em conjunto, né? Primeiro que a gente tem uma demanda bastante favorável no mercado externo pelas frutas brasileiras, tá? Basicamente todas as frutas estão com... Todas as frutas que eu digo assim, das que o CPEA acompanha, que são 8 frutas hoje. Uhum. Essas 8 frutas, que são as principais realmente nas exportações de frutas frescas, todas elas, ou quase todas, eu não lembro se o melão está, mas estão com desempenho superior ao que a gente viu no ano passado em receita e em volume, tá? E isso é algo aí bastante positivo, se a gente considerar que a gente está num ano de pandemia, né? Então essa demanda favorável do mercado internacional é algo positivo para o setor brasileiro. Então a gente tem essa demanda que está favorável, né? Então beneficiando as exportações de 2021, mas um outro fator é a questão contrária também, né? Quando a gente avalia o mercado doméstico ele está bem desaquecido nesse ano de 2021. As restrições econômicas, os impactos da pandemia na economia brasileira, elas estão muito mais acentuadas do que a gente vê nos principais destinos das frutas brasileiras. Então, os países que a gente exporta, eles ainda conseguem ter boa demanda, né, pelas frutas, enquanto que aqui no mercado doméstico, a gente infelizmente está enfrentando um período complicado aí, basicamente desde março, com demanda restrita para as frutas no geral. Por conta do menor poder de compra do consumidor, então as classes mais baixas de renda estão precisando priorizar alimentos mais essenciais e, querendo ou não, por conta da alta dos alimentos, esse poder de compra está reduzido. E um fator que também impacta nessa questão aí de maiores exportações é o câmbio, né? Como a gente está num período de mercado doméstico restrito, os preços no geral no mercado doméstico não estão tão bons. E já para exportação, mesmo para as frutas que os preços não estão melhores do que o ano passado, a questão cambial, né, valorização do dólar e do euro frente ao real, acabam beneficiando aí a receita exportadora por conta desse fator aí de dólar e euro valorizados. E, Fernanda, quando a gente fala em todas essas frutas que o CPEA acompanha, né, tem alguma que se destacou mais nesse período, nesse último ano? Olha, a gente tem vários destaques esse ano, né? Acho que o ano está sendo tão bom que a gente não consegue destacar nenhuma fruta só.
Mas eu acho que uma fruta que merece assim, a atenção por conta dos números bastante positivos é a manga. A manga, ela vem, na verdade, de vários anos aí, ano a ano, batendo recordes em volume e em receita. E esse ano, esse desempenho ele está sendo renovado, tá? Então, existe uma expectativa que os envios de manga esse ano eles sejam 30% mais ou menos superiores aos do ano passado. Isso está batendo com o que está sendo até agora, na parcial do ano. Então, a manga é uma fruta que está se destacando bastante. Na verdade, a manga é uma fruta que está crescente em demanda no mercado externo, né? Como é uma fruta exótica nos Estados Unidos, Europa, que são os principais destinos, ela ainda tem bastante espaço para crescer. Então, isso favorece bastante aí a questão da inserção brasileira no mercado internacional. A gente tem também o destaque da lima ácida Tahiti, né? Os limões e limas, que também estão indo muito bem, inclusive já bateram o recorde do ano passado, tá? Ainda faltam 2 meses para fechar o ano, e os limões e as limas já têm um desempenho recorde aí, então são frutas que estão indo muito bem também. Também tem o mesmo ritmo da manga, né, que está com consumo crescente no mercado internacional, também é considerada exótica, mas o limão, né, a lima ácida Tahiti, tem um ponto que agrava até um pouco mais aí essa atratividade do mercado internacional. É que os preços esse ano, geralmente o limão Tahiti, ele tem picos de preço no segundo semestre, né? Ele tem preços aí que chegam a ser 5 vezes, às vezes até 10 vezes superiores ao preço do primeiro semestre. Então, geralmente a gente exporta bem no primeiro e cai bastante no segundo. E esse ano, esses picos de preço, eles não foram muito acentuados para essa fruta. Então, a gente conseguiu se manter competitivo no mercado externo por mais tempo. A gente tem outras frutas que se destacam também, como a uva, né? A uva é uma fruta que já tem o contrário, né? O segundo semestre é o período mais típico de exportação. Mas esse ano, as exportações do primeiro semestre foram muito boas também, por conta do clima no Vale do São Francisco, que é a região exportadora, que foi um clima bom, então produtividade, a oferta, a qualidade no primeiro semestre foi boa, e aí permitiu manutenção aí desses envios. Mas daria para falar um pouquinho de cada uma, viu? Porque realmente todas estão merecendo destaque aí, porque o ano está sendo bom para a maioria das frutas que a gente acompanha. E, Fernanda, é claro que essa alta do câmbio vai ajudar a bater essa meta de muitos anos, mas em questão de volume exportado até outubro, a gente também já está acima dos outros anos. Como é que você avalia esse ano em questão de volume embarcado? Sim, o desempenho da parcial desse ano já está bem acima da do ano passado, tá? O ano passado a gente chegou pertinho de bater essa meta e não bateu. E esse ano a gente já está em receita 21% acima do desempenho do ano passado, considerando de janeiro a outubro. Então a gente está realmente muito perto de bater a meta. Eu acho bem pouco provável que não bata a meta. E em volume, o desempenho está 19% superior. Então ele está crescendo aí tanto em receita quanto em volume. E você comentou da questão do câmbio. Na verdade, o câmbio ele acaba não tendo tanta influência nesse desempenho em receita, porque a receita da Secex ela já é em dólar, né? Então, se a gente fizer a conversão em real, aí a gente vê também um desempenho bastante positivo por conta do câmbio, sim. E, Fernanda, e diante desse cenário, como é que tem sido pro produtor, né? Ele tem optado pela exportação, já que no mercado interno o mercado está mais desaquecido, a gente esperando essa retomada aí do poder de compra do consumidor final. Como é que tem que ficar a cabeça de quem produz? Realmente essa questão do mercado interno, ela está bastante complicada nesse ano de 2021. Eu trabalho acompanhando o mercado de frutas faz 11, quase 12 anos, e eu diria para vocês que esse foi o ano em que a gente viu mais impacto da demanda no preço e no escoamento de frutas desde esse período que eu acompanho. E essa questão de impacto na demanda realmente faz com que mais produtores se interessem pelo mercado externo, porque esse impacto negativo na demanda ele acaba refletindo em preço e, consequentemente, na rentabilidade do produtor. Então, os produtores que têm a possibilidade de exportar, realmente eles acabam indo aí priorizando esse mercado externo. Acho que uma coisa que é importante comentar é que existem 2 perfis, assim, né, de produtores que vendem para exportação.
Tem aqueles que conseguem exportar direto, né? Então esses sim conseguem se beneficiar desse cenário cambial. Os produtores que não conseguem exportar direto, então eles até têm uma vantagem sobre a questão do mercado doméstico, mas eles não se aproveitam de toda essa vantagem cambial, né? Que aí ele tem que revender para um exportador, que aí sim vai vender para o mercado externo em moeda estrangeira. Então, para esse produtor que vende para o exportador, por mais que o preço normalmente ele ainda é melhor do que o mercado doméstico, a margem acaba não sendo tão boa quando a gente considera o exportador que consegue vender direto e esse sim aproveitar os números aí o benefício do câmbio. E, Fernanda, você trouxe pra gente que em todo esse tempo, pelo menos há 10 anos, você não viu uma situação com esses moldes no mercado interno, né? A gente consegue desenhar uma perspectiva de quando a gente deve ter essa retomada, consegue fazer essa análise, ou realmente a gente vai ter que esperar para ver o que acontece daqui para frente? Como é que você avalia isso? Olha, a gente costuma acompanhar bastante as previsões econômicas aí, que são divulgadas pelo Banco Central ou até mesmo bancos privados, né? E, infelizmente, a gente não consegue ter números muito animadores nesse sentido no que diz respeito à economia brasileira, né? Esse ano de 2021 estava prevista uma retomada, né, do PIB, pelo menos. Realmente está tendo uma retomada, mas está sendo menor do que era esperado. E para o ano que vem a gente já está com as previsões aí que realmente vai ser uma retomada muito mais lenta do que se esperava. E como agravante, além dessa retomada econômica mais lenta, a gente tem que lembrar de dois fatores que ainda têm números bem negativos no que diz respeito à economia. O primeiro é o nível de desemprego, que ainda está bem alto no Brasil, então isso acaba sendo preocupante aí, porque isso tem reflexos negativos no consumo. E o segundo é a questão da inflação, que ainda está muito alta, né? Então a gente vê aí os alimentos mais essenciais para o consumidor, que são arroz, feijão, óleo, né? Esses itens realmente para fazer a refeição principal, as proteínas, eles estão muito mais caros do que estavam no ano passado. Então, o poder de compra do consumidor ele caiu bastante. Então, ele acaba tendo que priorizar aqueles itens que são mais essenciais para ele. E isso normalmente não inclui as frutas, ou quando inclui as frutas mais baratas, né? Quando a gente fala de classes de renda mais baixas, que são as mais afetadas por essas restrições econômicas. Então, para a gente pensar em uma melhora muito significativa no ano que vem, a gente precisaria ter uma melhora nesses fatores, né? A questão do PIB brasileiro, a questão do desemprego e um menor nível de inflação. E, infelizmente, os números ainda não estão tão positivos, pelo menos as previsões econômicas que são feitas dos bancos. Então, os primeiros meses de 2022, pelo menos, tudo indica que ainda a gente vai ter bastante desafio nesse sentido de consumo doméstico para as frutas. Fernanda, diante desse cenário, esse mercado tão aquecido, né, pelo computador externo, a gente pode considerar que isso tem sido uma solução para o produtor? As exportações é o que tem garantido essa renda para esse produtor que exporta, é claro que trabalha com exportação, porque a gente sabe que muitos deles trabalham com as duas vias, né, mercado interno e exportação. Tem sido uma solução, a gente pode considerar? Solução talvez seja uma palavra um pouquinho otimista demais, porque as exportações de frutas, elas não são a maior parte do volume, né? O mercado doméstico, para praticamente todas as frutas, ele representa muito mais participação do que o externo. Mas para alguns produtores, a gente tem produtores que, esses sim, eles têm maior participação no mercado externo do que no externo. Então, eu acho que para os produtores que focam muito mais na exportação do que no mercado doméstico, com certeza a exportação foi a solução, foi a salvação do ano de 2021 aí, para garantir uma rentabilidade positiva. E para os produtores que não exportam a maioria da produção, mas que conseguiram exportar pelo menos uma parte, eu acredito que a gente pode dizer que a exportação ela ajudou a amenizar os impactos negativos que a gente vem vendo aí na comercialização do mercado doméstico. Fernanda, eu agradeço sua participação e disponibilidade, já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes para a gente continuar acompanhando esse setor e na torcida aí para bater essa meta então que vocês estipulam há mais de 10 anos. Obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer falar com você.
Portanto, essa foi a nossa conversa com a Fernanda Geraldini. A Fernanda falou com a gente em nome do CPEA para trazer para a gente os parâmetros aí das exportações de hortifrutis do Brasil, que segundo ela, após 10 anos aí batendo na trave na hora de bater as metas de exportação, esse ano, em 2021, o Brasil pode bater o recorde aí de faturamento quando a gente fala em exportação de hortifruti com $1 bilhão. Fernanda trouxe que, se por um lado o cenário para o comprador externo, ele é positivo, aqui dentro o mercado interno, poder aquisitivo do consumidor final mais baixo tem trazido bastante entrave, mercado mais desaquecido, né, desacelerado. A gente precisa continuar acompanhando isso, então, daqui para frente, para ver como é que deve ficar essa retomada para 2022. Bom, eu agradeço a audiência e companhia, mas não sai daí que a gente já volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.